Oi, gente! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos hoje com o primeiro episódio do podcast Paistoriando e a gente quer falar sobre um tema que abrange todo esse movimento, né, de pais que pastoreiam, e a gente vai falar sobre cultura, né, mas a cultura do reino de Deus dentro dos lares. E eu pesquisei a cultura em alguns contextos, e eu vou ler para você porque eu não consegui memorizar. Então eu vou ler para você. A cultura na agricultura significa ação, processo ou efeito de cultivar a terra, cultivo. Agora, a cultura na biologia. Então existe uma cultura na agricultura. Na agricultura. Isso. Tá. Agora, a cultura na biologia. Cultivo de células ou tecidos vivos em uma solução contendo nutrientes adequados e em condições propícias à sobrevivência. Uhum. Agora, a cultura no padrão geral. É um modo repetido, uma norma, uma regra de comportamento estabelecido por uma determinada sociedade, ou também um conjunto de todos os padrões de comportamento social, tal como crenças, artes, músicas, leis e etc. Legal. E aí tem a cultura do reino, né? Que é isso que a gente vai falar. Mas calma lá. Então só pra gente determinar a cultura. O que é cultura? É uma regra de convivência de uma sociedade. É isso? Então a sociedade, ela estabelece feriados, ela estabelece um estilo de arte, ela estabelece comida típica. Então isso faz parte da cultura, né, de algumas regiões. E dentro do Brasil, nós temos diversas culturas regionais, né? Se você for para o Nordeste, lá eles têm um tipo de cultura, de comida típica, de tempero que é só deles, né? Você vem para o Sul, já é diferente. Existem regiões do Brasil que é muito misturado, por exemplo, São Paulo, né? Enfim, existem regiões que têm algumas culturas tradicionais, como Rio Grande do Sul, né? O pessoal, os gaúchos, eles têm muita tradição no sentido das suas roupas, né? Do chimarrão, das festas. Assim como lá no Nordeste tem as culturas regionais de festas de São João e coisas assim. Então são culturas estabelecidas por regiões, por sociedades, né? Que eles criam tradições, criam costumes para a convivência, né? E nós precisamos entender que, apesar de vivermos neste mundo, nós não somos deste mundo. Então, se nós não somos deste mundo, de onde que nós somos? Nós somos do céu, nós somos cidadãos do céu, né? Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então, nós temos o embaixador, ele traz a cultura de onde ele vive para o lugar que ele está. Então, se você for estudar as embaixadas, por exemplo, tem embaixadas aqui no Brasil, tem embaixada de Israel, né? Dentro da embaixada de Israel é a cultura de Israel. Eles não têm a cultura brasileira na embaixada de Israel. É a embaixada de Israel, é a cultura de Israel. Então, a embaixada, ela traz a cultura da onde ela é para o lugar que ela está. Então, se nós, cristãos, como embaixadores de Cristo, temos a nossa embaixada aqui na Terra, então nós devemos manifestar essa cultura, correto? Tá entendendo? Tá acompanhando? Uhum. Nós temos que manifestar essa cultura na onde nós estamos, ok? E influenciar dessa maneira, tá? Então, é pecado você viver culturas regionais? Não é. Quer dizer, depende da cultura e depende do quanto que você vai se entregar para aquilo, né? Então, nós queremos falar sobre a cultura do reino de Deus dentro dos lares e como que essa questão do externo, né, da cultura do mundo, influencia na cultura do reino de Deus dentro dos lares, dentro das igrejas, nas escolas e qual que são as dificuldades que o pai cristão, uma mãe cristã possa encontrar, né, para educar seus filhos guiando nos princípios da palavra de Deus. Então, agora, como que é classificada a cultura do reino, né? Como que a gente poderia definir essa cultura? Viver a cultura do reino é um estilo de vida. É conhecer... Peraí, só um pouquinho. Cultura do reino é um... estilo de vida. Olha que forte isso.
é um estilo de vida. O que é um estilo de vida? É algo que você faz naturalmente, ou seja, você não se esforça para aquilo. É natural, faz parte de quem você é, né? Então, a cultura do reino, ela precisa fazer parte do nosso estilo de vida. E não somente fazer parte, eu acho que eu vou até mais longe, ela precisa ser o nosso estilo de vida. Estilo de vida não é o que você programa, é o que acontece naturalmente, é o lifestyle, né, que é falado por aí, é o estilo de vida. É conhecer a vontade de um pai bom e amoroso, que sempre tem e quer o melhor para os seus filhos. É manifestar na terra os valores e princípios do céu. Então, pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, artes, crenças, leis, morais e costumes ensinados por Cristo a seus seguidores, exclusivamente através da Bíblia. Portanto, devemos sempre questionar, avaliar e estudar se esta ou aquela crença eram fundamentos de Cristo. Então, veja bem, o quanto a cultura do mundo pode influenciar na cultura do reino de Deus dentro da sua casa, tá? Então, os pais precisam ter esse discernimento, ok? Por exemplo, uma festa de Halloween é uma cultura do mundo que no Brasil está crescendo demais nos últimos anos. Antigamente a gente nem ouvia falar disso. A gente via em filmes americanos e tal. Hoje não. Hoje essa realidade ela está fazendo parte cada vez mais, né, da cultura dessa nova geração. As crianças estão falando sobre isso nas escolas, os professores estão trazendo esses temas para falar nas escolas e as crianças ficam curiosas, né? E eles tratam como algo completamente inofensivo. Porém, o quanto essa festa, o quanto essa crença, ela influencia na nossa vida cristã e o quanto isso abre de legalidade, né, para a gente dar brechas a coisas que possam vir acontecer na nossa vida. Então, é até um tema que a gente está trabalhando com nossos filhos, principalmente com o Ian, que é mais velho, tem 7 anos, e eu até fiz um devocional com ele, falando sobre isso, né? Que está lá em Deuteronômio 18, e eu quero ler com você um texto só, Deuteronômio 18, 9. Mas antes de você ler, eu acho que é legal de falar sobre as festas, né? Entrar no assunto de festas. Então, quando a gente fecha esse assunto a gente entende, né, o que é a cultura, eu me perguntei sobre as festas culturais e fui pesquisar sobre as festas culturais, né? Quais as definições, o que se entende sobre festas culturais. Então, as festas culturais são tradições, comidas e celebrações. Assim, quando nós falamos das festas culturais, surgem saberes peculiares que atravessaram muitas existências das comunidades. Então, só pausando aí. Então, essas festas culturais, elas trazem, né, tradições ali, de práticas e tal, comidas. Então, cada festa tem um tipo de comida. Você pode ver festa de São João tem um tipo de comida. Uhum. Né? Halloween tem outro. Natal tem outro. Né? Então, todas as festas culturais, elas trazem comida, tem uma ligação, né? Com comida, né? Comida é bom. Né? A comida, a celebração em si, né? Como é decorado. Toda festa tem uma celebração, certo? Sim. É correto a gente pensar dessa maneira? Que festa é uma celebração? Sim. Então a festa é uma celebração. Ela está celebrando o quê? Então, essas festas culturais, elas trazem um culto. Culturais, elas trazem um culto. Mas a que está sendo cultuado isso? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso também, tá? Pode continuar. E é interessante essa parte também que elas atravessam muitas existências das comunidades. Então, quer dizer que é passado de geração em geração. Passado, né? Muito em forte. Suas práticas simbolizadas nas comidas, no artesanato, celebrações e demais manifestações. Então aqui até estava pensando sobre isso, né? Sempre tem envolvido algum tipo de comida, o artesanato, que é o fazer, né, com as mãos, alguma coisa que você... Sensorial ali, sensorial, né? Que você faz. A celebração, que é esse culto, né? E manifestações, né? Manifestações que seria o quê? Você mostrar para outros aquilo que você tá celebrando. Uhum. Seria uma manifestação. Sim, por exemplo, tem a festa
e as pessoas estão, né, observando essa festa, porque festa faz barulho, não é verdade? Festa não é uma coisa silenciosa, festa é uma coisa para todo mundo ver. Estamos felizes por causa que esse dia tem um significado para nós, compreende? Então, por que eu celebro? Por que eu celebro? Porque aquilo tem um significado, tá bom? E a gente vai entrar em alguns significados bíblicos que a igreja celebra e que o povo de Deus passou a celebrar, porque aquele dia, né, tinha um significado para aquela nação. Então, quais são os significados e o quanto isso impacta na nossa vida cristã? E não é porque o mundo está fazendo que nós temos que fazer também. Lembra o que a tua mãe dizia: você não é todo mundo, tá? Vamos lá, pode continuar. Então, aqui a parte eu já terminei. Aí você pode falar um pouquinho de como você fez a explicação com o Ian, porque a gente está em época de Halloween, né? Nesse momento que está sendo gravado esse vídeo, nós estamos aí pouco tempo do Halloween. Então, o Halloween vai acontecer daqui a algumas semanas e está sendo um tema nas escolas. Na escola que o Ian estuda, a gente tirou o Ian de uma escola cristã por conta da pandemia. A escola não estava mais... A gente tirou o Ian da escola cristã e colocou ele numa outra escola aqui perto de casa por conta da pandemia. É uma escola com menos crianças e tal. Então a gente achou, a gente entendeu que para aquele momento era a melhor escolha para eles. Porém, essa escola, sendo não cristã, ela adota, né, algumas culturas que são contrárias às culturas bíblicas. E nós em casa temos que trabalhar o dobro para fortalecer a cultura do reino na mente do nosso filho. Então, como que está sendo essa experiência para a gente, né? Agora, todo mundo na escola está falando sobre Halloween, festa, e é doce, é fantasia, e é lúdico, e é magia, e aquela coisa toda, e criança se encanta com isso, né? Criança se encanta com magia, com poder, jovem se encanta. A gente fica encantado, fascinado com essas coisas. E é um trabalho muito grande você pastorear o coração da criança nesse sentido. Então, como que a gente tem feito aqui em casa para o Ian poder entender que essa festa, essa cultura do Halloween, ela não é uma festa bíblica, né? Ela não é uma festa cristã. Portanto, nós cristãos não devemos participar dessa festa no sentido de celebrá-la, né? No sentido de celebrá-la. Então, eu aqui em Deuteronômio 18:9 comecei a ler para ele, porque foi a época em que Deus estava dando a terra para o povo. Só que o povo, eles estavam entrando nessa terra, mas lá nessa terra já tinha um outro povo, com uma outra cultura, com uma outra tradição, que já estavam ali há anos. E Deus ia pegar aquele povo e ia tirar de lá para o povo de Israel estabelecer a cultura do reino ali. Então veja bem, quando entrares, eu estou lendo Deuteronômio 18:9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Ou seja, aqueles povos tinham culturas que diante de Deus eram abomináveis. Então a gente vai entender aqui quais são essas culturas abomináveis. O que é abominável? É o que Deus acha nojento, repugnante. Então, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. O que é isso? Aquela nação, aquele povo tinha um costume de sacrificar as crianças para deuses, né? Para os seus deuses. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Então aquela nação tinha também costume de cartomantes, enfim, né? Práticas que são ocultistas, que são proibidas. Nem encantador, nem necromante, pessoas que falam com os mortos. Olha isso, né? O que o Halloween é? É uma festa que celebra os mortos, né? Nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha que forte isso. Olha que tremendo essa passagem, né?
Então Deus estava alertando o povo, não se misture com essas pessoas, com essas culturas, não com as pessoas, perdão. Não se mistura com essas culturas, não adotem as práticas desse povo para vocês. Vocês estão entrando na terra que pertencia a eles, mas não significa que vocês vão ter que fazer conforme os costumes deles. Vocês têm as suas próprias celebrações. Compreende? Então peguei esse texto e a gente começou a construir no Ian essa questão, fazendo ele entender, né, que bruxaria, magia, que aqui fala de mágico, né, magia, feitiçaria, enfim, isso são práticas ocultas, proibidas, que Deus não permitiu para que nós acessássemos isso, entende? Então é uma prática que Deus abomina. Então, se Deus abomina, eu não posso me misturar, certo? Só que mesmo assim fica no coração da criança aquela curiosidade. Então a gente cria uma estratégia para que o Ian entenda esse momento, ele viva esse momento, onde lá fora todos estão celebrando, mas aqui dentro nós estamos estabelecendo uma nova cultura, né? Para que ele não sinta o desejo, a vontade e se sinta coagido a não participar de alguma coisa. Sem a proibição, né? Por si só, né? Você não pode, por que não? Porque nós somos cristãos e você não pode. Já pensou? E daí passa aquela questão de inferioridade, né? A criança automaticamente não expressa, mas lá no fundo ela pensa assim, né? Eu sou cristão, então eu sou diferente, por isso que eu não tenho amigos, por isso que ninguém gosta de mim, por isso. E aí não consegue questionar o outro, né? É um erro que a gente faz, às vezes, só falar não sem explicação, porque daí quando um amigo... Vamos imaginar a cena que um amigo, ele e um amiguinho estão conversando e ele fala que ele não celebra, que ele não vai participar da festa do Halloween. Aí o amigo fala, mas por quê? Você é careta, você é isso, você é aquilo. Se ele sabe o porquê não, ele vai rebater. Eu não vou por causa disso. Agora, se ele simplesmente tem só um não, ele vai se sentir humilhado, né? Ele vai se sentir excluído, menosprezado. Né? Agora, então, você sabe porque ele... Isso. E ele entende que ele pertence a uma tribo, né? Ele entende que ele pertence a uma nação, que é uma nação que não celebra essas coisas porque entende que isso é culto a demônios. Compreende? Então, ele vai entender... que ele não pertence a isso, porque ele está em um outro nível, não no sentido dele se sentir melhor, mas no sentido de ele se sentir protegido, de ele conseguir enxergar o que essas pessoas não enxergam, porque ele tem o Espírito Santo nele, tá? E aí é até legal, porque a criança ela é capaz de dar soluções para problemas, né? E é interessante como ele é pronto para isso, né? Quando ele entende, ele acha a solução rapidinho. E aí esses dias a gente estava na rede e ele falou, mãe, mas no Halloween eles se fantasiam. Daí ele falou, mãe, mas eu tenho uma ideia, que tal eu me vestir de Jesus e ir nas casas, em vez de ficar pedindo doce, fazer coisa ruim para as outras pessoas, eu levar a Bíblia para as pessoas. Então ele criou uma solução, isso veio da cabecinha dele. Sim. Ele criou uma solução de não deixar de fazer aquilo, mas fazer de uma forma diferente. Dá um novo significado. Isso veio totalmente dele, eu achei incrível. Eu vejo que isso é um fruto. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma experiência de evangelismo, de missão. Deus está nos chamando para a missão. A gente está vivendo um tempo onde Deus está nos moldando para uma obra missionária. E ele tem percebido isso. Então ele entende que se eu não posso fazer parte, eu posso usar esse episódio para falar de Jesus, para falar do amor de Deus. Então, no Halloween, nós aqui em casa, nós vamos fazer uma festa. Esse é o segundo ano que a gente faz e é a segunda experiência. O ano passado a gente fez essa festa, mas ele estava em um contexto totalmente cristão, de escola cristã, né? Então ele não passava longe desse assunto, ele nem conhecia. Então a gente passou, mas assim, foi muito superficial para ele. Sim. Hoje não. Hoje ele está em uma escola, em um contexto que provavelmente é o contexto do seu filho, do filho de muitas pessoas que estudam em escola, principalmente públicas, né? Que eles fazem esse tipo de festas. Então, por isso que a gente acha interessante de trazer isso aqui, porque às vezes a solução que a gente está achando hoje para o nosso
para o nosso momento, talvez abra os seus olhos para fazer isso na sua casa. Então hoje a gente está vivendo um novo contexto de uma nova forma para ele. Ele está cada vez mais consciente disso tudo e é mais uma nova oportunidade de pastorear o coração dele e fazer ele entender isso na prática como é. E tá sendo incrível como ele tem respondido. Ele questiona muito, assim. A criança, em geral, não é porque é o nosso filho. A sua criança também é capaz de questionar. Também é capaz de trazer soluções para problemas, né? Mas como ela é conduzido, isso é muito importante para que esse raciocínio, essa mente dele funcione. Então a gente vai fazer aqui em casa uma festa celebrando a reforma, né? A reforma da igreja, a reforma protestante. E também vamos fazer alguns doces, né, que eles vão estar fazendo. É uma festa mesmo, né? Vai ser algo... Mas é uma festa que nós vamos fazer para nós, aqui na nossa casa, para que a gente possa celebrar, né, essa data. Dar um novo significado para o dia 31 de outubro. Né? Para quando falar dia 31 de outubro, o que você lembra? Em vez dele falar Halloween, ele vai falar reforma protestante, reforma da igreja. Aí, né? Que você é intencional, né? Quando você pensa lá no futuro. Quando o nosso filho vê outras pessoas fazendo a festa do Halloween, ele vai lembrar a festa dele como? Né? Como que o seu filho vai lembrar desse dia? Eu tinha na escola, mas eu ficava em casa sem fazer nada. Meus pais no celular e eu tinha que ir lá perdendo festa. Porque eu era da igreja... Eu era crente, meus pais eram crentes, eles não me deixavam participar de nada, entendeu? Imagina, fica pesado, né? E aí a gente prefere que eles lembrem, no dia 31 a gente fazia comida, a gente quer dar um padrão de alguma comida, mas ainda não temos esse padrão. Mas assim, algo que lembre. Cookies, né? Ano passado foi a festa do céu, né? E esse ano vai ser a festa da reforma. Então são duas festas que super cabe dentro, né, desse contexto. E eu penso em a gente fazer um ano cada uma. Então ano que vem a festa do céu, no outro ano a festa da reforma, porque sempre é bom estar relembrando isso tudo, porque provavelmente o que ele aprendeu ano passado ele vai lembrar muito pouco, né? Sim. Então esse ano ele vai reviver isso de novo e vai aprender coisas novas de forma diferente, assim como a cultura que a gente falou aqui nas definições, né? Através aqui que eu achei muito legal, porque daí, através da comida, que daí a gente vai estar dando um padrão de comida, assim, que vai lembrar, né? Nossa, no dia 31 a gente comia, por exemplo, cookies, né? Todo dia 31 no dia que todo mundo comemorava o Halloween, a gente fazia o cookies. Então ele vai memorizar a receita do cookies. Aí os artesanatos, a gente sempre faz alguma atividade. Esse ano da festa da reforma, logo vocês vão ver, mas eu já tô elaborando um chapéuzinho de construtor e tal, e eles que fazem tudo. Na festa do céu, eles fizeram o chapéuzinho deles também. A celebração, que é o que a gente vai... É o nosso culto, que é onde a gente vai se reunir para falar com eles sobre isso. E as manifestações é o que eu penso do evangelismo. Porque vai ter a festa aqui, e se alguma criança vier aqui em casa, a gente vai ter esse cookies para dar como evangelismo, com o cartãozinho deles, que eles vão fazer. E se não vier crianças, a gente mesmo assim vai fazer esse pacotinho para eles irem na rua... Né? Distribuir, mas em forma de evangelismo, não como eles vão receber doces ou travessuras. E assim, o Ian falou sobre uma fantasia. E eu perguntei para ele, beleza, qual fantasia você pode usar que vai te ajudar a levar Jesus para as pessoas, né? Não precisa ser uma fantasia, né, de Jesus, uma fantasia assim. A primeira ideia dele foi de Jesus. Ele, mãe, eu coloco uma roupa branca assim. Mas a gente pensou da seguinte forma: que tipo de fantasia você pode usar que não traga culto, né, aos mortos ou a demônios, ou enfim, mas que você possa usar essa fantasia para de alguma forma falar de Jesus, né? Aí ele falou sobre anjo, né, se vestir de um anjo, como o anjo levar a mensagem para as pessoas e tal. Aí eu falei para ele, só que a mensagem do evangelho, Deus não deixou os anjos pregar, Deus deixou nós pregarmos. Então vamos pensar em outra. E surgiram algumas ideias de filmes que a gente assistiu e tal, dele se fantasiar e usar o próprio filme, né, para evangelizar de alguma forma aquelas crianças que chamam a atenção, né? Pensou ele vestido de homem de ferro, né? Aí chegar o homem de ferro, o Ian é o homem de ferro, não. Eu estou vestido assim, mas tem um herói muito mais poderoso do que eu, né? Ele fala sobre Jesus. Ano passado a gente morava em um condomínio, era mais
fácil, né? Sim, porque as crianças ficavam ali, né? Era fácil de encontrar as crianças, né? Hoje a gente aqui a gente tem um parque, né, do lado de casa. Hoje a gente vai fazer, hoje, né, esse ano a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai ter que procurar algum lugar onde tenha crianças para que ele tenha shopping, né? Então, só que assim, isso tem essa possibilidade, né? Isso é algo que precisa ser muito bem trabalhado no coração e na mente da criança. Porque se você não estruturar muito bem isso, você vai, querendo ou não, você vai estar envolvendo ela nessa festa, né? Agora sim, você falou algo muito, muito importante. Porque se a criança não está com a mente focada naquilo, em ela entender o propósito dela estar indo ali levar os doces, ela vai se sentir inferior àquelas crianças que estão lá, tá? Que estão recebendo e ele está dando. Isso, ele vai se sentir inferior. Então você precisa pastorear o coração. Quando você pastoreia o coração, quando você faz ele entender quem ele é em Cristo naquele dia, naquele momento, para aquela festa, ele vai se sentir em uma missão, compreende? Você precisa entender qual a linguagem que o meu filho melhor vai compreender a mensagem que eu quero passar para ele e você se comunicar através dessa linguagem, tá? Meu filho assiste muito filme de luta, se comunique nessa linguagem. Meu filho gosta muito de filme de espião, se comunique nessa linguagem, tá? Mas sempre trazendo pro evangelho, mas Bíblia, entenda, né, a linguagem para que você possa chamar a atenção dele, para não ficar uma coisa exaustiva e tal. A gente fez o devocional ontem e no devocional eu estava lendo com ele 1 Coríntios capítulo 15. Fala sobre o arrebatamento, né? Fala sobre a transformação dos que serão salvos. Gente, foi incrível, porque a gente comunica, ele pulava aqui na cadeira, uau, nossa, vai ser top, vai ser legal, e não sei o quê. E eu fiquei olhando, falei, cara, que legal, eu consegui me comunicar com ele conseguiu entender, ele não ficou chato, ai, que fadonho, e não sei o quê. Não, ele gostou, ele pulava, você tinha que ver a reação dele, ele pulava. Porque criança imagina, né? Enquanto tá falando, ele fica imaginando, fantasiando na cabeça como vai ser. E eu falei, filho e tal, você vai receber, olha, vai ser um corpo novo, vai ser uma transformação assim, num piscar de olhos e tal. E ele ficava fascinado. Mas quem vai receber aqueles que creram em Jesus? Primeiro aqueles que foram mortos, depois nós que estamos vivos, vamos ser transformados e tal. E ele, nossa, imagina os defuntos levantando. E ele tá bem interessado nesse assunto. E eu falei pra ele, mas não vai ser igual o zumbi, não vai ser igual o zumbi que eles vão levantar e tal, não sei o que. Não, Deus vai restaurar o corpo deles e vai dar um corpo novo para eles e tal. Ele ficou fascinado com aquilo. Enfim, foi algo extraordinário ontem que a gente viveu. E há 15 minutos aqui, gente, sentado com ele, com a Bíblia aberta, lendo 1 Coríntios 15, foi incrível. Então você precisa pastorear o coração do teu filho. Você não precisa ser um pastor ordenado para pastorear o teu filho. Você só precisa ler a Bíblia, amar a Bíblia, ser apaixonado pela Bíblia e passar essa paixão para os seus filhos. E você vai estar pastoreando ele. O que é pastorear? É você guiá-lo, né, para um caminho correto, tá bom? E falando de cultura, como que se estabelece essa cultura dentro do lar? A Bíblia dá a receita, né? Aqui em Deuteronômio 6, a Bíblia dá a receita aqui, eu quero ler a partir do versículo 4. Deixa eu só falar sobre eu acho que é um exemplo bem legal que eu lembrei aqui agora, que talvez quem não entendeu essa coisa de levar a criança sem antes pastorear vai entender agora. A gente fez um evangelismo e a gente levou o Ian e a Júlia, né? E estavam mais adultos, né? E era um parque onde tinha bastante brinquedos bacanas assim, que chama atenção para criança. Só que antes de sair de casa, eu já pensei, é um parque, eles não vão ter a paciência de ouvir a gente falando com adulto, né? Conversa de adulto. Então eu tenho algum material sempre aqui já guardado e dei umas revistinhas para eles darem para as crianças que eles encontrarem lá. Mas não era só simplesmente chegar e dar, né? Eles tinham que falar alguma coisa e o nome da revistinha era Amigos de Jesus. Amigos de Jesus. E aí eu comecei a forçar o pensamento deles para que eles criassem a forma deles evangelizarem, né? O que vocês vão falar? A revistinha fala sobre isso. E como vocês podem chegar na criança? Vocês vão chegar só a dar? O que vocês vão fazer? E é incrível que quando chegou, o Ian, principalmente que tem 7 anos, ele já estava todo animado, ele queria falar, ele queria... A Júlia tem 4 anos
E ela já queria ir nos brinquedos. Só que eles estavam conscientes, desde a hora que a gente saiu de casa, que a gente ia evangelizar. Nós íamos falar de Jesus, a gente não ia para divertir, né? Que a gente divertia assim nos brinquedos, né? Então, que essa seria uma diversão diferente, que é ganhar o coração das pessoas para Jesus. E foi muito legal que eles entenderam. Então, eu quero reforçar isso de novo. A criança entende. Você precisa entender para poder passar essa informação na melhor linguagem possível, porque ela entende. Ela entende, aceita e leva na maior tranquilidade. Não vai levar com peso. Ela precisa ser guiada para aquilo, né? Tipo, não é, vamos lá, o que nós vamos fazer? Vamos evangelizar. Você vai fazer isso e tal. Não. Só assim, né? Tem que sempre retornar. Então, quando a Júlia pediu, eu quero ir lá brincar. Retorna de novo, com paciência, parei e falei, Júlia, a gente veio fazer o que mesmo aqui? Perguntas, né? O que a gente veio fazer aqui? A gente veio falar de Jesus. Então, primeiro a gente fala de Jesus, se der tempo, depois a gente vai no brinquedo. Se não der, outro dia a gente volta e a gente brinca. Isso. Então, você reforça, você não fica já nervoso, né? Não, a gente vai fazer o quê aqui? A gente, né, já ficar nervoso Vocês e tal. Não entendem, ou então, ao contrário, né? Deixar a criança lá, deixar a criança largada, que daí acaba todo o propósito. Você volta atrás daquilo que você quis ensinar, né? Então, eu quis abrir assim, só para que você entenda esse contexto, para que fique bem firme aí no propósito dessa cultura. Então aqui em Deuteronômio 6, fui ver outro texto agora, mas enfim, Deuteronômio 6, eu quero ler a partir do 4, você pode marcar isso daí, quiser acompanhando comigo, pega a Bíblia, marca, mas olha o que diz aqui, é muito interessante, né? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. E aí Deus ensina, Ele dá a receita de como estabelecer essa cultura, como passar isso para as próximas gerações. Tu as inculcarás a teus filhos. O que significa essa palavra inculcar? É você colocar com força. É você ser força. Intencional. Força que eu digo não com brutalidade. É força no sentido de você ser intencional. É você ser intenso. É você... ter vontade de fazer. Com força no sentido de tudo que você for fazer, ter direção para a palavra de Deus. E tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás aonde, né? Assentado em tua casa. Qual que é o primeiro lugar que eu preciso falar da palavra de Deus para os meus filhos? Não é na igreja, é em casa. O senhor é contra? Não sou contra não. Eu sou a favor da igreja. A igreja precisa ter uma estrutura e os pastores precisam ter a mentalidade de que as crianças precisam também ser pastoreadas, não somente os pais delas, tá? Mas os pais, esse vídeo é para você, pai e mãe, você precisa entender que o pastoreio começa em casa para os seus filhos. Por vocês, tá? Por vocês, em tua casa. E depois, andando pelo caminho. O que é esse caminho? É no dia a dia, é na ida para a escola, é na ida para o mercado, é num passeio no parque. Hoje nós vamos ter um dia de lazer, então hoje a gente não vai falar sobre Bíblia. Como não vai falar sobre algo que é o seu estilo de vida? E a criança não vai fazer pergunta em momentos certos, né? Eles vão sempre em momentos que às vezes não tem nada a ver com aquilo. Ao deitar-se. O que é ao deitar-se? Existe uma comprovação científica de que a criança aprende através de histórias. Por quê? Porque a história comunica com o lado direito do cérebro. Eu quero fazer um vídeo só falando sobre como funciona o cérebro da criança. Muito legal entender o cérebro. É muito massa, lendo um muito livro legal. Sobre isso. Então você tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, mas de uma forma bem resumida eu vou passar aqui para você. O hemisfério esquerdo ele é responsável pelo cognitivo, pelo raciocínio, pela lógica, né? E ele é formado depois de uma certa idade, de maturidade, você vai sendo desenvolvido isso. A criança não nasce com o lado esquerdo desenvolvido, ela nasce com o lado direito, né? Mas o esquerdo não. É o esquerdo responsável por você falar, por você andar, por você medir distâncias. É o lado esquerdo. O lado direito é o lado lúdico, é o lado de desenho, é o lado criativo, é o lado colorido do cérebro. Então, quando você conta uma história para a criança, ela viaja.
Ela viaja, ela vai longe. E foi comprovado que as crianças aprendem muito mais através de histórias. E nós, adultos, também aprendemos muito mais através de histórias. E olha qual que era a estratégia de Jesus para falar, para pregar. Ele usava histórias. Ele se comunicava através de parábolas, que são histórias, gente. A Bíblia é um livro que conta histórias, porque Deus conhece, foi Ele que criou o cérebro. Ele sabe como atingir para ficar gravado na tua mente, tá? Ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, não tem folga. Dormiu ouvindo a palavra, acordou ouvindo a palavra. Entendeu? Nós temos uma regrinha aqui em casa, das crianças só assistem no final de semana, né? Por um período. Eles só combinado, podem, né? É um combinado que a gente tem. É uma regrinha, um combinado. E assim, eles só podem assistir, não é porque é final de semana que está liberado, não. Eles só podem assistir depois que eles realizam as tarefinhas, as obrigações deles do dia, que é o quê? É a higiene pessoal, é arrumar a cama, é escovar o dente, é tomar o café da manhã e fazer o devocional, tá? Então eles já sabem disso e eles já vão e fazem antes de ir assistir ou fazer qualquer outra coisa no final de semana, tá? Então, levantar-se e deitar-se são os dois encontros. Eles já deitam ouvindo a palavra e acordam ouvindo a palavra. E aí, uma vez uma pessoa falou pra mim que isso é muito chato, né, de fazer, que a criança vai ficar muito cansada de ouvir isso e lá pra frente ela não vai nem aguentar mais de ouvir falar de Jesus, e é por isso que muitas crianças não permanecem e se desviam. Agora, se o seu pensamento é como esse, muito provavelmente é porque você ainda não conheceu de verdade a Bíblia, você ainda não conheceu de verdade Jesus, né? Sim. É ruim ouvir isso, é ruim pra mim falar isso também, mas é necessário a gente refletir sobre isso. Porque se eu acho legal só ir pra igreja, se eu concordo de levar meu filho para um ministério infantil, por exemplo, por que eu vou achar que é ruim ou que vai ser chato o meu filho ouvir sempre de Jesus e que um dia ele vai se desviar por ter ouvido de Jesus? Pelo contrário. Não faz sentido. Pelo contrário, muito pelo contrário, né? Você vê a criança lendo gibi e ela cresce lendo gibi, vira adulto lendo gibi, vira fã de gibi, cultura pop, aquela coisa toda. Porque isso foi inculcado na mente dele quando ele era criança. Era a distração da criança, compreende? Nós somos nostálgicos, nós somos seres nostálgicos. Nós vivemos buscando os prazeres que nós tivemos na nossa infância. Pense um pouco nisso. Nós buscamos os prazeres, repetir os prazeres que nós tivemos na nossa infância. Uma comida, a gente lembra da comida boa que a mãe fazia, que a avó fazia, o gosto da pizza que a gente comia na infância. Entende? Por mais deliciosa que seja a pizza que você está comendo hoje, você encontrou a pizzaria dos seus sonhos. Olha eu falando de comida de novo, né? Mas você quer lembrar do sabor da sua infância, porque é na infância que é construída todas essas coisas. Agora, se a impressão que os seus filhos têm de igreja é negativa, quando ele crescer, ele vai se desviar, com certeza. Só que a Bíblia mente, então, porque a palavra de Deus diz que se você ensinar o teu filho no caminho, quando ele crescer, jamais ele vai se desviar. No caminho não quer dizer só levar para a igreja. O caminho não é o caminho da igreja, né? Não, a pessoa entende que o caminho é apontar o caminho. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não é? Sendo que o caminho é andar no caminho, é pegar na mão, é o filho ver você praticar isso. É viver e a criança ver você viver aquilo. Né? Então esse é no caminho. A gente precisa, às vezes essa questão, eu ouvi uma pessoa dizendo que para você ler a Bíblia você precisa entender de português também, porque senão você acaba tendo umas interpretações erradas, né? Então assim, esse no caminho tem um processo bem grande aí, muitas vertentes por dentro do caminho. Mas eu vou mais além. Não adianta você entender o português, que tem muita gente que é muito culta, interpreta a Bíblia completamente errada. Você precisa do Espírito Santo para você discernir a Bíblia. Entendeu? Porque se você tem o Espírito Santo, ele vai te dar o discernimento correto da palavra de Deus. E se você tem dúvida, o que a Bíblia fala? Peça
para alguém que tem mais entendimento que você te ajudar? É isso? Se você não entende, se você tem falta de entendimento, peça a Deus, porque Ele te dá de graça. Olha que legal, olha que top. Ele te dá de graça entendimento. Entendeu? Então você pode estar buscando diretamente da fonte, gente. E essa motivação que você precisa passar, a gente precisa, né, passar para os nossos filhos. Que é tão legal quando você descobre uma coisa. Não sei se você já passou por isso. Eu já passei algumas vezes de eu estar lendo a Bíblia, às vezes, de eu descobrir alguma coisa que eu não tinha pensado ainda, ou que eu não sabia que tinha na Bíblia, assim. Aí de repente, nossa! E daí eu compartilho mais com o Ian, porque ele é maior, né? Nossa, filho, sabe o que hoje eu descobri na Bíblia? Aí eu vou e compartilho com ele e falo. E é tão legal isso. Você não precisa ser dono de todo o conhecimento. Não. Você não precisa saber de todas as respostas quando seu filho perguntar. Jamais. É legal você saber falar junto. Que não sabe, entendeu? Mas não sabe, vamos aprender juntos, filho, né? Eu não sei eu não sei te dar essa resposta agora, mas eu vou estudar. Não, vamos estudar juntos, né? Isso. Que o Ian gosta. O Ian, pelo menos, a gente tá falando da nossa experiência, né? O Ian gosta muito de sentar e a gente aprender junto. Ele viaja junto, assim. Então é bem legal viver isso. E você vai ver o quanto é um crescimento duplo, né? Tanto da criança quanto o seu também. Porque às vezes você sabendo muito da Bíblia, às vezes, né? Com questão de saber só de conhecimento, às vezes você acha cansativo ensinar para criança, né? Sim. Mas agora se você consegue aprender junto com ela, na linguagem dela, por exemplo, se a criança gosta de história de quadrinhos, por exemplo, tem a Bíblia de história em quadrinhos, né? Então, tudo a gente consegue, tudo que já existe a gente consegue, né? Tudo que já existe a gente consegue colocar para o reino de Deus. E essa é uma cultura do céu, uma cultura do reino de Deus dentro da nossa casa. Isso é viver a cultura do reino. E agora, olha que forte, só para fortalecer o que nós falamos no começo do podcast, para a gente fortalecer a questão da cultura. E antes de eu ler isso aqui, eu quero pedir para você se inscrever no canal, tá? Deixa o teu like aí, curte, compartilha, porque a gente não quer seu like, a gente quer que o YouTube entregue para outras pessoas. E ele só faz isso quando ele entende que você está gostando, que você recomenda o vídeo. Então, e isso também é legal de quando você compartilha, porque você está fazendo parte de implantar uma cultura do reino, claro, né? Nas outras famílias. Porque se as famílias têm conhecimento, elas conseguem investir nisso e praticar isso. Agora, se a família só tem conhecimento do que são festas seculares, elas vão achar que elas são obrigadas a fazer isso. Então, pega esse vídeo, manda no grupo do WhatsApp para quem você quiser e ajude a disseminar essa cultura do reino dentro dos lares. Beleza? Então, olha o que diz a palavra em Colossenses 2:8. Veja que interessante isso aqui, ó. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar é o quê? É você ficar envolvido, né, naquilo. Enredar aonde? Com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Tradição dos homens, isso aqui é cultura, não é? Tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Então aqui ele está dizendo que existe, sim, essa intenção do mundo te enredar com filosofias, com o lógico, né? Te enredar com mas isso por causa disso, não sei o que, com a ciência, aquela coisa toda. Não somos contra, né? Existe a ciência que comprova a Bíblia, para você ter uma ideia, mas existe essas filosofias que são contra a palavra de Deus, e eu não posso deixar ser enredado por ela, né? Porque existe a tradição dos homens, que é a cultura do mundo. O que é a tradição dos homens? Carnaval, Halloween, festa de São João, né? Eu fui pesquisar sobre as festas, festas culturais, regionais. Tem um monte de festas que a gente nem conhece ainda, mas que arrastam multidões. E sabe o que eu achei legal? São tradições de festas que arrastam pessoas de uma determinada crença e elas vão fundo, elas vão para as ruas e tudo mais. Agora, daí eu fiquei lendo e imaginando, né? Imagina... nós cristãos estabelecemos essa cultura, por exemplo, a gente não deixar essa cultura
de Halloween, por exemplo, entrar na nossa casa e formar aquela multidão de famílias evangelizando no meio daquelas crianças que estão ali sem saber o que elas estão fazendo, porque muitas vezes elas não estão cultuando a mortos, elas só estão ali porque elas acham legal. Até porque é o seguinte, gente, todas essas festas, elas têm uma origem, que é onde nós precisamos estudar ela, a origem da festa. Porque a festa em si é bonita, é inofensiva, atraente, é top, é legal. Imagina aquelas crianças tudo fantasiadas, e aquela festa, aquela coisa legal, famílias indo junto, porque as famílias vão junto, elas se envolvem. Olha que estratégia, a família se envolve junto com isso para ela participar dessa festa. Então essa festa de alguma maneira une as famílias, mas a intenção dessa festa, a origem dessa festa é maligna, não agrada a Deus. E se você tem dúvida de como surgiu a festa do Halloween, eu quero que você assista o vídeo que a gente fala sobre a origem do Halloween. A gente tem esse vídeo aqui no YouTube, gravado recentemente. Vai ali e assista a origem do Halloween e como que essa cultura do Halloween pode interferir na sua vida cristã e na criação dos seus filhos, de estabelecer a cultura do reino dentro dela. Uma cultura macabra, é uma origem macabra, né? E não só do Halloween. Outras festas que são comemoradas hoje no Brasil, elas trazem uma cultura, uma origem macabra, e nós precisamos estar atentos com isso, tá? Não podemos colocar qualquer coisa diante dos olhos dos nossos filhos. Nós precisamos protegê-los. Nós somos os guardiões. Nós somos os treinadores dos nossos filhos. É dever dos pais treiná-los para a vida. É uma missão. Ser pai e ser mãe é uma missão. E nossa missão é manifestar. Quem estabelece é Cristo. Mas nós manifestamos o reino de Deus dentro da nossa casa, conhecendo as Escrituras, examinando elas e também conhecendo a origem das coisas que querem entrar dentro da nossa casa. Então, nós ficamos por aqui, esperamos muito que esse assunto tenha acrescentado no seu conhecimento, te fortalecido como pai, como mãe, para manifestar essa cultura aí dentro da sua casa. Vamos dar as mãos juntos e vamos juntos lutar por esse movimento. Se você chegou até aqui, já curtiu, já se inscreveu, deixa aqui nos comentários #Pais que Pastoreiam, tá bom? E para finalizar, eu quero deixar aqui dois textos bíblicos e uma palavra para você refletir. A cultura do reino de Deus em nós é reflexo da identidade cristã gerada pelo Espírito Santo em todo aquele que de fato e em verdade crê. Aí você medita lá em João 1,12 e Romanos 8,16. Gente, Deus abençoe sua vida, compartilha esse podcast e que Deus abençoe muito vocês, tá bom? E não se esqueça, manifeste a cultura do reino de Deus dentro do seu lar.